Muito bem, aula de número 4 de sistemas de transporte. E hoje é bem legal o tema, nós vamos falar sobre a teoria básica de tráfego, tá? Ainda seria a parte teórica, né? Mais para frente aí a gente vai fazer simulações e tudo mais, mas já dá assim áreas da gente entender, né? Como que funciona aí essa parte dos transportes, tá? Então, já começando o nosso conteúdo de hoje, o que seria a engenharia de tráfego, né? A engenharia de tráfego, então, ele relaciona algumas coisas aqui. Então, por exemplo, fluxo de tráfego. O que é o fluxo do tráfego, né? Inclusive, tem algumas equações aí que a gente vai ver mais para frente, tá? De como calcular o fluxo de tráfego e tudo mais, aquela coisa toda. Mas o fluxo de tráfego ele pode ser contínuo ou interrompido. O que seria um fluxo de tráfego contínuo? São aqueles que não tem nenhuma interrupção, né, do fluxo normal ali da via, e como, por exemplo, semáforo, placa de preferencial, cruzamento em nível, né, e tudo mais. Cruzamento em nível seria cruzamento do mesmo nível, tá? Um cruzamento mesmo, comum. Depois a gente vai ver ali a diferença de um e de outro, tá? E os interrompidos, né? O tráfego interrompido são aqueles justamente que têm essas características, né? Que tem semáforo, que tem placa de pare, placa de preferência, né? E tudo mais, tá? Então são esses dois que a gente tem do fluxo. Com relação à engenharia de tráfego, os parâmetros que a gente considera, né? Para esse fluxo de tráfego são esses aqui, ó. O volume, ou seja, o Q, que é o número de veículos por unidade de tempo, ou seja, veículos por hora. Isso daqui, quando a gente vai coletar dados, né, de uma determinada região relacionado ali, essa coleta de dados com o tráfego, né, a gente mede veículos por hora, tá? Quantos veículos passaram por um determinado ponto lá no período de uma hora. E a gente até pega períodos do dia diferentes, o fluxo, vocês vão perceber que em determinado horário do dia o fluxo é menor do que em outro horário, tem os horários de pico e tudo mais, tá? A velocidade, né, que é o espaço percorrido em quilômetros por hora, e a densidade. O que é a densidade? É o número de veículos por unidade de espaço, veículos por quilômetro. É a quantidade de veículos que tem em uma determinada região, em um determinado espaço. É a densidade mesmo, né? De veículos, tá? Então, esses parâmetros também são medidos podem ser quantificados por gráficos, né? E esses gráficos aqui são as relações entre volume, velocidade e densidade. Então, a gente não vai se ater muito nesses gráficos, até ficou ruim de enxergar, eu tenho que refazer esses gráficos aí, mas para a gente só poder observar a partir do gráfico aquelas unidades que a gente viu ali atrás, né? Bom, algumas estratégias que a gente pode ter para a gente controlar esse tráfego aí, tá? Por exemplo, restrições de estacionamento. É aquele negócio que dá raiva na gente, mas que acontece por aí e são estratégias, tá? Veja como a engenharia, por tabela, as pessoas ficam com raiva da engenharia e nem sabem, né? Porque um método eficiente, né, de reduzir o congestionamento é justamente a restrição de estacionamento. É o que tem ali na avenida, por exemplo, com a Zona Azul, né, que é cobrado determinada região ali, que seria justamente uma dessas restrições, né, de estacionamento, para poder justamente controlar o tráfego. Então, o tráfego, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, optam por deixar o seu veículo em outro local, ou então nem utilizar o veículo, utilizar um transporte público, ou um táxi, Uber, enfim, para poder, ou até nem vão
para essa determinada região, justamente pelo controle de estacionamento, né? Pelas restrições que tem no estacionamento. Ou seja, você reduz o tráfego, reduz os congestionamentos a partir disso daí. Em São Paulo, por exemplo, tem o controle por placa, né? Então, dependendo do final da placa, aquele dia lá você não pode sair, senão você é multado. Inclusive, veículos que não são de São Paulo. Eles multam mesmo lá, né? Não tem negócio. E agora que é tudo um sistema só, né, no Brasil inteiro, a multa chega aqui na nossa cidade lá. A multa que você levou lá em São Paulo. Outro sistema de controle de fluxo, né, seria o policiamento, né, que faz cumprir algumas regras de trânsito, né, regulamentos de tráfego, estacionamento, não sei o que mais, né, eles assim, são responsáveis para que isso seja cumprido, né, e dessa forma atinja os objetivos que é o controle justamente do tráfego, né. Bom, algumas regras de circulação viária, né? Então, o que faz essas regras de circulação viária? Tem como objetivo, né, estudar melhor as orientações e sentidos de tráfego nas vias. Então, aqui na nossa cidade teve um estudo recente, né, da orientação dos sentidos nas vias, né? E muita gente ficou pé da vida com as novas direções do trânsito. E assim, porém, eu não vou comentar se está certo ou se está errado, tá? Eu só vou dizer que, para que isso aconteça, é necessário que exista um estudo, né? Eu não posso simplesmente, por minha vontade, porque eu acho que vai ser melhor, eu pegar, tendo o poder público nas minhas mãos, pegar e falar, não, essa via aqui vai ser sentido único para lá. Eu tenho que me embasar, né, em um estudo de controle de tráfego para que isso aconteça. Se isso aconteceu aqui em Telêmaco, não, eu já não sei, né? O fato é que é necessário que isso aconteça, né? Então, vamos desenvolver um pouquinho mais essa ideia, né? Então, por exemplo, nós temos as vias de mão única, que é essa plaquinha aqui, né? Para que tenham menor acessibilidade, maior capacidade naquela via. Então, também a gente consegue entender isso como sendo um controle de tráfego, né? Porque se for uma via de mão única, muitos, né, preferem não transitar por aquela via e também, com isso, diminui o fluxo naquela via, ou seja, aumenta a capacidade de circulação da própria via. Nós temos também as vias de mão dupla, né, que tem também maior acessibilidade, porém menor capacidade. Por quê? Porque tem veículos que vão e veículos que vêm, ou seja, eles se cruzam na mesma via, então elas são mais acessíveis, porque você pode acessar aquela via de qualquer lugar, né? Porque você pode, a partir do entroncamento ali, você virar à esquerda ou à direita, porque ela dá acesso nos dois sentidos, porém ela tem menor capacidade justamente por ser uma via de mão dupla, então ela não tem como ter um fluxo maior do que ela já se propõe em sendo uma via de mão dupla, né? Tem aqui o sistema binário também, né? Que transforma duas vias paralelas de mão dupla em duas vias de mão única e sentidos opostos. O que está dizendo aqui? Ó? Nós temos aqui uma via, né? Que ela é de mão única. Então, eu tenho aqui, ó, esta via, que eu posso continuar nela ou virar nesse sentido aqui. Se eu venho do outro, da outra via aqui, eu venho por aqui, é a mesma coisa, né? Ou eu posso ir reto ou virar para cá, seguir reto aqui, né? Então, são duas vias paralelas, essa daqui e essa daqui. No caso ali, não é nem de mão dupla, é de mão única, mas poderia ser de mão dupla, que se transformam em duas vias de mão única
em sentidos opostos, né? Tá? Então, é o que acontece nesse exemplo aqui. Vias exclusivas. O que a gente pode ter também? A gente está estudando aqui várias possibilidades de tráfego, né? Porque elas são estudadas e construídas a partir de estudo, né? Ou melhor, elas são construídas a partir de estudo de tráfego, tá? E quem que faz o estudo de tráfego? O engenheiro civil, tá? Então, constituem-se em vias ou faixas exclusivas para agilizar o trânsito, para ter mais segurança no trânsito, mais conforto, né? Pelas pessoas que utilizam essas vias, né? Então, por exemplo, vias ou faixas exclusivas para ônibus. Como a gente tem aqui, ó. Essa via aqui, ó, ela é exclusiva para ônibus. As ciclovias e ciclofaixas, tá? São de bicicletas aqui, ó. Inclusive, deixa eu falar para vocês que existe diferença entre ciclovia e ciclofaixa, tá? Ciclovia é dentro da via, tem uma faixa, né? Ou melhor, ciclofaixa é uma faixa de bicicleta que está dentro de uma via, que é o exemplo que a gente tem aqui, ó. A gente tem a via aqui, né, de carro, e a gente tem a, a ciclofaixa, né? Ciclovias são vias exclusivas de bicicleta. Essas ciclovias, por exemplo, podem ser dentro de parque, né? Elas são exclusivas ali para que se transite nelas as bicicletas, né? Não necessariamente ela tem que ser numa via de carro, né, de veículo, tá? Motovias e motofaixas, tá? Já existe isso daí, as motofaixas, que é o exemplo aqui desse desenho aqui, ó. Motofaixa tá ali, só moto que pode andar por ali, para evitar aquela inconveniência que tem em algumas grandes vias aí do país, né? Que as motos, as motos competem com os carros pelo espaço nas vias, né? Tá? Intersecções. O que são as intersecções? São cruzamentos, entroncamentos e bifurcações. Tá? Vamos rapidamente estudar cada um deles. Então, primeiro, o que é uma intersecção em nível? Isso significa que uma via e a outra dessa intersecção, elas estão na mesma cota, no mesmo nível, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos as intersecções em nível quanto à forma, né? E nós podemos citar aqui o cruzamento. O cruzamento, quando corta, né, uma via, corta a outra. Então, nós temos os cruzamentos de formas ortogonais, que é uma via que está vindo nesse sentido e uma via que está vindo nesse sentido, tá? E elas são ortogonais e elas não têm nenhum impedimento de canteiro central ou de canteiros, né? Ou até mesmo de elementos de intersecção, como, por exemplo, essa daqui com ilhas, né? Onde o cara vem aqui, ele pode ir reto, ou ele pode acessar à direita aqui, por exemplo, né? Então, seria um cruzamento com ilhas, isso aqui. Ou então, os enconços, né? Que são aqueles cruzamentos em diagonal, né? Então, nós temos aqui uma via e nós temos uma via diagonal, tá? Então, esses são os cruzamentos possíveis que a gente pode ter. Nós temos também a presença de ilhas centrais, proporciona menores ângulos, né, que a gente viu ali atrás, e atrito. E também nós temos, deixa eu ver aqui, ó, o yellow box. Tá? O que é o yellow box? Retângulo amarelo, né? Que é esse retângulo aqui, ó. Nesse retângulo amarelo, aqui nessa faixa aqui do meio, ó, o carro é proibido de parar.
tá? Por isso que ele é bem demarcado e ele é amarelo já para enxergar de longe, né? O carro não pode parar nesse cruzamento aí, tá? Acontece, às vezes, os caras parar ali, acontece, mas não pode, tá? O entroncamento, né? O que que é o entroncamento? É, quando uma via termina e outra, ou melhor, uma via termina ou começa em outra via. Como, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o entroncamento, ó. Uma via chegou aqui, para aqui, porque não tem como ir reto mais, né? E aqui é a mesma coisa, ó. Para cá ou para cá, e aqui é o fluxo normal, né? Tá? E, por fim, as bifurcações, né? Quando a gente vem, uma via se transforma em duas, tá? Essas são as bifurcações. Cada um desses subgrupos pode ter um grande número de soluções tipo, né? Então, cada uma dessas intersecções ali, elas podem ser construídas de acordo com a necessidade local do fluxo de veículos, tá? Por isso que essas são as soluções tipo, né? Não existem projetos padrões, né? Para diversos tipos de intersecções, uma vez que haverá casos específicos, né? Haverá um grande número de fatores que vão definir aí soluções adequadas para cada caso, para cada problemática, né? Então, a gente tem que pensar de acordo com o que seria o planejamento para aquela localidade e para aquela intersecção. Quanto ao funcionamento, né? Então, a gente pode entender que são dois aspectos principais das intersecções, né? A minimização de acidentes e também de atrasos, tá? Então, ela tem que funcionar de forma que ela evite acidentes e que ela agilize o trânsito. Então, como que vai ser a melhor maneira de se construir essa intersecção? Depende do caso, depende da localidade, depende de vários fatores, né? Então, alguns sistemas a serem adotados. Por exemplo, os sistemas de preferenciais, né? Onde os veículos eles têm que parar para dar a preferência para outros. As semaforizadas, né? Que dependendo do fluxo ali tem que ser estudado, né? O tipo de semáforo, como que ele vai ser temporizado. Você viu o meu cachorro batendo na porta aqui? Tá? Eu sei, filho. Tá, então vamos seguindo. Então, falar um pouquinho do semáforo, né? Bom, aqui é só uma breve definição, né? Que ele utiliza a sequência de indicação de cores, né? O verde, o amarelo e o vermelho, para identificar se o veículo deve continuar ou deve parar, né, na intersecção. Ele pode ser ali, ter como característica ali a fase, que é o intervalo de tempo de ciclo, essa programação aqui, o próprio engenheiro, depois da contagem de fluxo, ele vai sugerir, né, para o programador do semáforo, para que ele tenha X segundos, né? Reservado para qualquer movimento do tráfego ou combinações de movimento de tráfego. Aqueles entroncamentos, né, aquelas intersecções, onde às vezes tem 4 vias, né, chegando no mesmo local e tem que ter um semáforo temporizado ali, né? Por ciclo, é o número de segundos para uma sequência completa das indicações do sinal. Então, seria aquele menos inteligente, né? Que ele faz a sequência completa até voltar no início dessa mesma sequência, tá? Seria o ciclo.
Então, o número de fases de uma intersecção depende do quê? Do número de aproximações de veículos, do volume de veículos em conversão e do conflito entre os movimentos possíveis ali dessa intersecção, né? Estratégias de operação dos semáforos. Então, vamos pegar aqui a área, né? Quanto à área, levando em consideração a área. Então, a gente precisa tentar pensar num controle isolado desse cruzamento e também um controle arterial de cruzamento, uma rede aberta, ou no controle de cruzamento em área de uma rede fechada. Também, isso pensando sempre na área de abrangência dessa intersecção. Ou então, a gente pensa com relação ao tempo, ou seja, no controle de tempo de fluxo, no plano único, em várias programações, em vários planos, né, de programações para... Aqui tem muito, né, daqueles semáforos que são temporizados, né, que tem a contagem de segundos ali, eles são todos programados para que nunca abra dois ao mesmo tempo, né, senão dá problema. E também controladores por demanda de tráfego, né? Tem até semáforos com sensores, né, que abrem a partir do momento, por exemplo, de madrugada, quando não tem movimento nenhum, né? Então, eles, a partir do sensor que capta a presença de um veículo, ele já abre o sinal ali e tudo mais, né? Rotatórias também são intersecções para que o usuário trafegue com um deslocamento seguro. Só que tem um problema aqui, né? Que é a preferência da rotatória. É um problema sério que a gente tem, né? E ninguém sabe de quem é a preferência na rotatória. A preferência de quem já está na rotatória, mas quem foi o primeiro que entrou na rotatória, né? Você entendeu? Então, para eu entrar numa rotatória, significa que quem está do meu lado esquerdo já entrou. Então, eu tenho que dar preferência para esse cara que já entrou, né? Então, quem está do lado esquerdo ali, sempre normalmente vai ter a preferência na rotatória. E o que acontece na prática não é isso. O que acontece é que o pessoal, eles confundem a via principal, né, ali, e desce o sarrafo ali na via principal e não freia, não para, não. E quem está fazendo a rotatória é que tem que parar. E o contrário também acontece. Eu já vi gente parar no meio da rotatória para dar preferência de quem está querendo entrar na rotatória. Então, são assim, conceitos errôneos que as pessoas têm com relação às leis de trânsito, né? Não conhecem ao certo as leis de trânsito, né? Então, podem apresentar boa capacidade de escoamento, porém inferiores à dos viadutos, obviamente, né? Porque a rotatória, ela é uma intersecção de nível. Já o viaduto, não. O viaduto são níveis diferentes, né? Das vias ali. Então, é claro que no viaduto vai ser um escoamento melhor do tráfego do que uma rotatória. Mas nem sempre é possível, né? Até porque o viaduto ele é muito mais oneroso de se construir do que uma rotatória, né? As rotatórias que possuem ilhas centrais menores têm maior capacidade em relação às que têm ilhas centrais maiores. Claro, porque daí serve mais carro, né? É isso que está querendo dizer aqui. Pois oferecem maior espaço para a circulação dos veículos. Deixa eu ver. Nas outras intersecções de nível, são mais seguras e oferecem maior capacidade, pois reduzem ângulos e atritos entre os fluxos e tudo mais, né? Isso falando da rotatória, né? A rotatória, com relação às outras intersecções, ela tem a tendência de funcionar melhor do que as outras intersecções. E também tem as rotatórias semaforizadas, né? Que aqui eu coloquei um exemplo de uma fotinho para vocês aqui, de uma rotatória lá de Campo Grande,
a gente pode identificar aqui, ó, o semáforo. Tem um semáforo bem aqui, tem um semáforo aqui, ó. A gente consegue, deixa eu ver se eu pego uma cor mais clara aqui para mostrar melhor. Tem um semáforo aqui, tem um semáforo aqui. Deixa eu ver se eu enxergo mais um. Me parece. Aqui, ó, tem mais um aqui. Então, são os semáforos, né? Que além da rotatória, ainda existem os semáforos que fazem com que o controle do tráfego, né, do fluxo ali, seja mais intensificado ainda, né? Agora vamos falar das intersecções em desnível. Falamos das de nível, né? Tem as de desnível. Como, por exemplo, os viadutos. Então, eu coloquei exemplos de dois viadutos aqui, né? Veja que é uma Eu vou pegar esse aqui, ó. Então, é uma intersecção. Porque eu tenho a via aqui embaixo. Deixa eu pegar outra cor aqui. Eu tenho a via aqui embaixo, né? Só que eu tenho a condição de entrar nesse viaduto aqui e fazer a intersecção. Então, eu tenho possibilidade de passar por sobre o viaduto e por baixo dele, certo? Então, é uma intersecção em desnível, justamente porque os níveis, né, das vias são diferentes, tá? Os elevados, né? Acho que eu vou ficar com o amarelinho aqui mesmo. São desníveis, né? São intersecções em desnível também. Só que esses elevados, eles são vias elevadas, né? Como, por exemplo, o Minhocão, em São Paulo, né? Acho que, se não me engano, é Mário Covas, o nome Tem um outro lá elevado também, acho que Costa e Silva, se não me engano, em São Paulo, né? Então, os elevados, eles são vias totalmente elevadas, né? Não é simplesmente um viaduto, né? São vias elevadas. Esses são os elevados, né? Nós temos também as trincheiras, que são passagens subterrâneas. Em Curitiba tem bastante trincheira ali, né? Então, ó, veja só, aqui, ao invés de construir um viaduto por cima, escava-se e constrói uma espécie de, quase que um túnel, né, que passa por baixo ali. Então, são trincheiras, que são escavadas as vias para poder passar por baixo de uma outra via. É claro que tem que se fazer toda uma estrutura ali, quase um viaduto, né, para fazer a construção dessas trincheiras, né? Bom, e com relação a dispositivos eletrônicos, vamos ver aqui. Então, os dispositivos eletrônicos são equipamentos, né, compostos por hardware e software. Então, eu tenho um equipamento físico e eu tenho um programa que gerencia esse, esse esses meus equipamentos, né? E são utilizados para quê? Para fiscalizar o tráfego, é, por exemplo, semáforo, radar, lombada eletrônica, câmera de controle, vias reversíveis, controladores de tráfego. Então, são vários os exemplos, né, de fiscalização e controle do tráfego a partir de dispositivos eletrônicos. Vamos a alguns exemplos deles. Por exemplo, os laços indutivos. Se você observar aqui nessa figura, tá? Você vai ver que tem aqui alguns. Deixa eu pegar o amarelinho aqui. Você vai ver que tem aqui, ó, que foram inseridos dentro do asfalto alguns, entre aspas, laços, né? Que são sensores que são colocados ali justamente para coletar dados dos veículos que passam por essa via. Então, existe ali um detector de um sensor, propriamente dito mesmo, né? E um cabo que faz com que os dados desses sensores sejam capturados e contabilizados por pessoas que trabalham com esses sensores aí, né? Aqui, ó, nessa segunda imagem, a gente vê as pessoas coletando ali os dados dos veículos que estão passando, né? Também os sensores piezoelétricos, né? Eu coloquei aqui o desenho de um cabo piezoelétrico, tá?
que é formado por grafite, condutor de cobre, não sei o quê, revestido com material mais isolante e tudo mais, né? Então, eles convertem energia cinética em energia elétrica. Eles funcionam muito semelhantes aos outros sensores, né? Gera uma tensão, daí mede a velocidade, mede o peso do veículo e tudo mais, a partir desses sensores aí. Os radares de micro-ondas, né? Eles transmitem micro-ondas de baixa energia, de uma área do pavimento, e a gente já viu muito disso, né, em rodovias por aí. Aqui está um desenho que exemplifica os radares, né? Então, esses radares eles servem para controle de velocidade ou até mesmo para controle de tráfego, tá? Não necessariamente para gerar multa, mas para quantificar, por exemplo, o número de veículos que está passando naquela via e tudo mais, tá? Então, o radar utiliza um sinal de frequência de fase modulada, pelo atraso, aqui está falando só de como funciona, né, o radar. Deixa eu ver aqui, a média velocidade, e monitora filas de ocupação de veículos, então o radar, né? Normalmente ele é usado aí para controle de velocidade, o radar. Então tem também os radares detectores de imagem, que são utilizados para fiscalização e principalmente para controle de tráfego. São aqueles que ficam em cima, assim, né? Igual esses aqui, e eles muitas vezes só contabilizam, né, o número de carros, de veículos que estão passando pela determinada via. E também nós temos os traffic calming. Os traffic calming são dispositivos, né, elaborados para que se tenha uma redução da velocidade do tráfego, né, e para estimular os motoristas a reduzir a velocidade mesmo. Por isso que é traffic calming, ou seja, deixar o tráfego mais lento, mais calmo, tá? E dessa forma, né, trazer mais segurança, mais comodidade, proteção para os usuários dessa determinada via, tá? Então, entre eles nós temos as lombadas eletrônicas, né? Aqui em Telêmaco tinha muito numa época, né? Lombada eletrônica, isso os mais novos não vão lembrar disso aí, sei lá, na década de 90, acho, né? Tinha bastante lombada eletrônica aqui na cidade, hoje em dia não tem mais. Agora, por último, tinha ali na estrada do Projeto Puma, né, as lombadas eletrônicas, só que eles eram mais para controle de velocidade do que para multa, né? Era um redutor de velocidade, né? E em determinadas cidades ainda é muito comum a gente ter essas lombadas eletrônicas. E, inclusive, lombadas eletrônicas que geram multa mesmo, né? Para controle de velocidade. As lombadas físicas também são um tipo de traffic calming, que tem a regulamentação do CONTRAN e tudo mais, né? E assim, para a instalação de uma lombada não é tão fácil assim, tem um processinho lá que tem que correr na prefeitura para poder instalar. E outra coisa, nunca pode se esquecer da sinalização, né? Aqui tem a plaquinha ali da lombada. Inclusive, em rodovia, é obrigatório ter as placas identificando a quantos metros está a lombada, em uma distância frequente aí, até a lombada propriamente dita, né? Que é essa plaquinha aí que é utilizada, né? Os platôs de travessia, né? Também chamado de travessia elevada, para passagem de pedestres, né? Então, aqui a gente tem um exemplo disso daí, e os motoristas, em alguns locais, nem respeitam isso daí, né? Mas em algumas cidades é comum os motoristas pararem, respeitando, assim, de maneira até excessiva as travessias elevadas aí, né? E também os sonorizadores. Aqui eu coloquei exemplo de dois deles, ó. O sonorizador, que são aquelas costelas, né? Não sei como é que chama, eu chamo de sonorizador só isso aqui, que
E também tem aqui forma de elementos, né, de controle de tráfego que funcionam para sonorizar mesmo quando o carro passa por esses sonorizadores, você já fica meio, né, mais esperto do que está acontecendo, porque tem alguma coisa se aproximando. Ou é um cruzamento, ou é um entroncamento, ou é uma, é, uma um declive, né? Então, alguma coisa está ali à frente que tem que chamar a sua atenção, então se colocam esses sonorizadores, tá? É um traffic calming também. Também tem a meia pista com ajardinamento, né, que a via ela se estreita, tá? E também as chicanes, né, em área urbana, como por exemplo essa daqui, ó, o carro tem que fazer uma, igual na Fórmula 1 lá, né, uma chicane mesmo, para poder reduzir a velocidade, então ele não pode passar em alta velocidade ali que ele vai ter problemas, né? Também nós temos os ambientes viários compartilhados. Eu coloquei aqui uma foto do calçadão de Curitiba, mas é justamente isso, né? São áreas de calçadão mesmo, que permite o tráfego de carro e de pedestre. Aqui em Telêmaco a gente tem um pouco disso, né? Mas em Ponta Grossa, por exemplo, tem áreas também de ambiente compartilhado, né? De pedestre, tem o calçadão ali, né? De pedestre e de veículos também. E tem que ser bem sinalizado, aquela coisa toda, né? Travessia elevada, tudo mais. Certo?